que você diz que a crise de reputação não avisa antes de chegar? A crise de reputação ela não avisa porque em 100% dos casos as crises elas acontecem por fatores externos, considerando mesmo os fatores externos que seja uma situação na fábrica, em uma fábrica, por exemplo. Então, como os fatores são externos, a marca ela não tem o menor controle disso. E ela não tem o menor controle das redes sociais, por mais que ela faça um acompanhamento. Então, as crises sempre são uma surpresa, né? Elas sempre acontecem, é claro que dá para acompanhar, se é uma marca que já acompanha as redes sociais, ela consegue perceber que algo ali está fora do padrão. Mas quando uma marca não monitora as redes sociais, a empresa não monitora, ela realmente chega sem avisar e normalmente é bem crítico, assim. E quando uma crise se instala, então, é percebida, qual é o primeiro impacto que a gente percebe de cara, assim, para a empresa? O primeiro impacto é a imagem da marca. Isso, 90% dos casos, é a imagem da marca em primeira mão, né? A imagem da marca, e existe um efeito cascata que depois da imagem da marca, se for uma crise, dependendo do motivo da crise, da origem da crise e da associação que os consumidores passam a fazer com a marca devido àquele fato, né? Às vezes não é nenhum fato, às vezes é um boato. Isso impacta diretamente no faturamento da empresa, principalmente a longo prazo. E você fala que toda empresa precisa ter uma escuta inteligente e ativa. O que é isso na prática? Na prática, isso tem a ver com você ter uma estrutura de social listening constante. Na Colony, a gente percebe em diversos momentos, principalmente de proposta, orçamento, que existe uma parcela de clientes que não tem uma grande preocupação com o social listening pelo tipo de negócio. E é natural que isso aconteça. Sim. Mas você ter uma escuta inteligente e ativa é você ter uma estrutura, mesmo que pequena, que esteja diariamente olhando para a sua marca ali nas redes sociais, nas notícias, porque às vezes isso vem de notícias de fora, né? Então, você acompanhar diariamente a imagem da marca, o que falam da marca nas redes sociais e ter ali toda uma estrutura pronta, né, para qualquer sinal de crise, você, né, poder atuar de uma maneira mais tranquila e suave e não precisar sair correndo para atuar. Sim. E o que difere um simples acompanhamento de menções de um monitoramento estratégico? O monitoramento estratégico ele envolve muitas outras áreas, né, de uma marca. A escuta estratégica ela envolve áreas distintas de uma empresa. Então, ela envolve a área de atendimento ao cliente mesmo, né, porque não são a mesma coisa. Um SAC 3.0, que é feito nas redes sociais, não é a mesma coisa que o SAC, né, que o atendimento ao cliente. Ele envolve área de marketing, envolve CRM, envolve desenvolvimento de produto, envolve área comercial. Então, isso é a escuta estratégica, porque você vai envolver essas áreas todas, né? Ter pelo menos ali uma reunião, um squad mensal que seja, para você colocar, por exemplo, a área de desenvolvimento de produto, ela traz o planejamento da área para todos os outros envolvidos. E quem está ali na ponta, por exemplo, fazendo a escuta, né, o monitoramento, ele consegue perceber se aquilo que estão desenvolvendo ali na área de produtos vai ser bem recebido ali na ponta. Então, a escuta estratégica, ela envolve tudo o que acontece na empresa. Ela não é reativa, né? Eu sempre falo que o monitoramento de redes sociais reativo não é um desperdício, mas ele é subaproveitado. Então, ele não é inteligente, ele só reage, né? Muito diferente de você envolver com todas as outras áreas. A área de marketing vai fazer o lançamento de uma grande campanha. Mas tudo que está acontecendo nas redes sociais, não só em relação à marca, é um bom momento para aquela campanha? Aquilo vai ser bem recebido? Os consumidores estão prontos para aquilo? Ou ali realmente é o melhor momento para fazer? Então, por exemplo, lançamento de carros, a gente pode falar isso porque, né, nós temos clientes da área automotiva. Então, o lançamento de um carro, então assim,
Estão todas as outras companhias automotivas fazendo lançamento de carro da mesma categoria, por exemplo? O quanto aquilo apaga a sua própria campanha, né? Apaga no sentido de tira a atenção dali. Então, entendemos que é um momento estratégico, porque todas as outras empresas estão colocando seus produtos no mercado, então a gente também tem que fazer. Tá, mas é o melhor momento? Então, é sempre esse tipo de visão que o monitoramento ele traz. Perfeito. E você lembra de um caso real onde algo aparentemente sutil, pequeno, sem grande atenção do público ainda, um grande volume de menções, acabou se tornando uma grande crise e que poderia ter sido evitada se esse monitoramento tivesse sido bem estruturado? Tenho vários casos e geralmente eles começam com uma mensagem inbox. A maioria começa assim. Começa com um caso inbox, por exemplo, nós atendíamos uma marca no passado, né, que tinha contrato com terceiros que faziam a distribuição dos produtos dessa marca. E, com frequência, nós recebíamos mensagem informando que aqueles terceiros distribuidores cometiam infrações, por exemplo, de trânsito graves, assim, caminhões que davam problema, que causavam ou quase causavam acidentes numa rodovia. Isso assim, ou paravam em estacionamento, em lugares proibidos, na rua para descarregar. Então, aparentemente, a empresa ela recebia aquilo como, é só uma reclamação. E aí isso tornou-se frequente. E foi levado para esse cliente, que aquela situação ela era frequente, que precisava ter uma atitude ali em relação a isso, ter um pronunciamento, mesmo que explicando que são terceiros, que a marca não tinha diretamente controle do que essas pessoas, né, esses terceiros faziam, mas a marca ignorou. Ela falou, não é problema nosso, né? Isso eu vou avisar esse terceiro, esse meu fornecedor, de que isso está acontecendo, eu vou pedir providências, mas eu não vou me pronunciar em relação a isso. A marca teve uma atitude correta, mas ela não informou as pessoas que estavam reclamando. E aquilo passou a tomar uma proporção maior, porque a quantidade de reclamações em relação a isso aumentou. Até o dia que uma pessoa influente comentou, e aí quando a pessoa comentou, ela já jogou direto nas redes sociais, sem falar com a marca. E aí aquilo sim virou uma crise, apesar de não ser relacionado a produto, nada disso, é um tipo de crise que prejudica a responsabilidade que a marca tem sobre os fornecedores dela. Ká, o que falta na maioria das empresas quando a gente fala de estrutura de monitoramento? Falta uma área dedicada a isso. E quando eu falo uma área, eu não quero dizer acima de 5 pessoas. Eu digo, você tem uma pessoa focada em olhar o monitoramento, em olhar, claro, você pode dividir ali a atenção dessa pessoa com outras questões de dados, porque ela precisa ser uma pessoa de dados. Não é só um social media geral, né? Eu sempre falo sobre isso, que os generalistas não são as melhores pessoas para cuidar da reputação de uma marca. Então é importante você ter alguém ali que entenda sobre a marca, focado no social listening, olhando os dados. Assim, sempre recomendo que seja uma pessoa curiosa, né? Porque é um trabalho rotineiro também, né? Então, uma pessoa que seja curiosa, que busque informações sobre a marca de maneira ativa também. Então, isso é uma questão de ter uma estrutura, ter uma pessoa focada em social listening, ter uma pessoa ali pronta, né? Que aí pode ser alguém de marketing, aí sim pode ser um community manager ou um social media, né, mais amplo, mais generalista, preparado para atuar e com processos, assim, extremamente bem definidos de como você atuar em casos de crise, né? Porque o que eu vejo muito é o desespero. Então, eu sempre comento que não existe a crise e o caso crítico, né? Tudo começa com o caso crítico
que quando não é tratado, ou dependendo de quem é ali o agente que vai falar sobre esse caso, isso vira assim uma crise. Então você ter alguém preparado para saber como atuar, com qual área da empresa falar, é com o marketing, é com o jurídico, é com o atendimento ao cliente, é com a área comercial, com quem essa pessoa vai falar, para quem ela vai direcionar esse caso. Então os processos têm que estar bem definidos. Então isso é uma área bem estruturada. Ter alguém dedicado às redes sociais e não uma pessoa que fica ali só criando conteúdo e não olha o que está sendo falado. É assim, alguém dedicado a olhar a marca nas redes sociais, né, independente do conteúdo, ter processos bem definidos. Então, isso é você ter uma área estratégica de social listening e bem estruturada para receber uma crise ali. Tomara que não, mas a gente nunca sabe. Pois é, mas você vê, quando você fala, tudo parece tão óbvio, né? E necessário. Mas a gente está nessa estrada aí há 12, 13 anos, né? Quando a gente começou, os perfis de redes sociais nem existiam para empresas. As empresas tinham perfis pessoais, depois que as ferramentas foram introduzidas. E apesar da importância ser óbvia, principalmente para quem vive esse ambiente há tantos anos como nós, você acredita que existe já essa cultura instalada na empresa? Ou seja, os profissionais, não só do marketing, mas do alto escalão, têm consciência da importância disso? E uma outra pergunta dentro da mesma. Vocês acham que a empresa já está preparada para ter uma estrutura interna para isso? Ou vão continuar terceirizando 100% e meio que não querendo se preocupar? A resposta para a sua primeira pergunta é não. Não tem consciência. Infelizmente, redes sociais, em geral, hoje é visto como a gente precisa ter. Não é tão estratégico assim na maioria dos casos. É assim, as pessoas falam, as pessoas estão lá, então eu preciso responder. E em relação ao social listening, é visto como um gasto, não como um investimento. Por quê? Marcas que não têm crises frequentes, quando passam ali um ano e meio, sem ter uma crise, sem ter um problema, ela fala, para que eu vou continuar gastando esse dinheiro se eu não tenho problema? Só que, voltando ao princípio, o problema ele vai acontecer em algum momento, né? Pode ser que demore, mas vai acontecer. Então, é melhor que você esteja preparado para isso. Então, é melhor que você atue antes que fique uma crise a longo prazo, né? A gente tem clientes, temos clientes hoje que nos contratam exclusivamente para ter essa área estratégica. E aí a gente entra na sua pergunta 2, que depende da estrutura da empresa, depende o quanto ela consegue se dedicar, depende se ela tem ali uma área dedicada ou se pretende investir, porque quando é internalizado, a gente sabe, né, que o headcount ele é maior quando fica dentro da própria estrutura. Então, a minha recomendação se você não tem tempo para olhar para essa área, como ela deve ser tratada, como a importância que ela tem, então terceirize, né? Terceirizar especialistas, empresas, né? Falo, claro, da nossa coluna aqui, a gente tem muitos clientes que nos contratam só para isso, que vai olhar ali a sua marca como prioridade, que vai estar preparada e super alinhada com as áreas da sua empresa, inclusive para fazer a atuação estratégica, vai ser uma equipe dedicada, com cuidado. Então, se você tem tempo para olhar para isso com cuidado e com a dedicação que essa área precisa, então internalize. Você pode, inclusive, contratar um terceiro e internalizar na sua empresa também. Se não, não. Então, eu penso que, infelizmente, é um tema, né? É uma matéria que ainda é visto como um gasto pela maioria das empresas e das marcas, que infelizmente só percebem quando acontece uma crise e contrata quando está no meio de uma crise ou ali o início de uma crise, chega um pedido de urgência e você atua não da melhor maneira que poderia
dar atenção àquela situação. Sim. E o volume de dados aumentou muito, né? De uns 5 anos para cá, a gente pode ver que o efeito foi exponencial. Então é praticamente impossível uma marca conseguir monitorar tudo que é falado sobre ela, né? E por isso muitas vezes precisa de um parceiro que faça esse trabalho. E aí entra numa questão que não é só às vezes a consciência, mas também o custo. Então qual seria uma estrutura mínima viável? É lógico que tudo depende do volume, mas pensando no mínimo para começar a operar em termos de pessoas e de ferramentas para uma empresa que precisa contratar um serviço como esse. Qual é o mínimo viável? E aí, se você puder falar o ideal, que depende da natureza do negócio, o que seria assim o ideal e qual o mínimo viável possível? O ideal é uma área de social listening, né? Vamos trazer aqui o foco para o monitoramento de crise, né? A gente sempre espera que nunca precise usar isso para contenção de crise. Mas uma área ali de social listening é ideal, depende muito do volume de dados que a sua empresa tem. Então, se é um grupo, por exemplo, que tem diversas marcas e você vai monitorar diversas marcas, você precisa ali, pelo menos, de uma pessoa que dedique 2 horas do dia para cada marca. Então, faz um acompanhamento de manhã, faz um acompanhamento mais ativo à tarde, né? Esse acompanhamento ativo de manhã, um acompanhamento ativo à tarde, ter ali mecanismos de alerta para menções, né, com determinadas palavras que a gente indica como, né, situações que merecem atenção. Então, enquanto aquela pessoa está olhando uma segunda marca do grupo, se ela receber um alerta, ela volta para a primeira, para entender. Então, tudo depende do tamanho da empresa. Então, o ideal é que você tenha pessoas que olhem ao menos ativamente 2 vezes ao dia para sua marca, que tenha ali todo um fluxo, um processo definido de mecanismos de alertas, né? E o mínimo, assim, viável é você ter, imagina que você é uma empresa pequena, que tem, assim, um volume de dados baixíssimo, né? Você vai ter uma pessoa ali olhando alguns períodos do dia. Pode ser uma pessoa que seja mais generalista, no caso de um social media, mas que seja muito bem orientado, né? Porque aí você não precisa ter uma pessoa de monitoramento, uma pessoa de análise de dados, uma pessoa para interagir. Você não precisa toda essa estrutura se a sua marca é pequena, mas ter alguém ali que faça um trabalho bem feito diariamente, que essa pessoa crie o conteúdo, mas que ela faça uma ronda, que a gente chama uma ronda pela manhã, uma ronda no final do dia, tenha esse fluxo bem definido, porque tem muito mais a ver com o processo do que com a quantidade de pessoas. Então, a área, o mínimo é você ter um processo bem definido. E você acha que é possível esse processo sem uma ferramenta para dar esse suporte? Porque o custo não é só de pessoas, né? Além de ter a gestão dessa área, você ter uma pessoa, como você falou, dedicada ou, dependendo, semi-dedicada, mas também tem as ferramentas. É possível fazer sem a ferramenta? Se sim, como é que seria? E se não, como se define, se homologa uma ferramenta? Quais são os parâmetros que são importantes a gente observar? De novo, né? Depende do tamanho da empresa. Então, o ideal, sim, é ter uma ferramenta. Hoje a gente já consegue evoluir para além do contrato das ferramentas de monitoramento de redes sociais. A gente consegue ali trabalhar com bots de inteligência artificial que vão, né? A gente, inclusive, nós estamos testando esse mecanismo de fazer busca em redes, em lugares que as próprias ferramentas de redes sociais hoje não têm autorização para buscar, justamente por API, políticas de redes sociais das próprias plataformas ali, de cada uma delas. A estrutura ideal, assim, de ferramenta é você ter alguma forma de fazer esse monitoramento. Por exemplo, o próprio Google hoje tem alertas que a gente consegue definir. Se você não tem a possibilidade ainda, o investimento dedicado para uma área como essa, você consegue utilizar o que tem de ferramenta gratuita. Então, nós temos hoje ferramentas gratuitas que fazem uma busca. É claro que é diferente de você ter uma ferramenta ali super estruturada. Então, o que é o ideal? Uma ferramenta que tem uma busca estruturada,
né? Aqui na Colônia, o que nós mais valorizamos é a qualidade dos dados que essa ferramenta traz, né? Porque acontece de uma ferramenta trazer várias vezes o mesmo dado. Então, isso depois a gente gasta mais tempo para limpar a base, porque você não pode considerar 2 vezes uma mesma menção. Então, a qualidade dos dados é em primeiro lugar, né? E depois a gente tem, claro, a questão dos dashboards, que aí a gente depende muito da entrega que é necessária, né? Então, a gente desenvolve dashboards, ou a gente usa dashboards da própria ferramenta quando há necessidade de acompanhamento em tempo real. Então, isso também pode acontecer. Mas o ideal, a minha recomendação é uma ferramenta que traga dados de qualidade, que consiga trazer dados em um tempo de coleta razoável, porque acontecem de plataformas cobrarem um plano diferente pelo tempo em que ele vai te trazer a menção. Então, imagina que você está aqui e você falou mal desse abajur. Então, você falou agora às 11 da manhã. E essa ferramenta ela só vai te trazer essa menção às 3 da tarde. Então, ela tem ali um tempo maior de coleta, porque o seu plano ele é menor. Então, você precisa pagar mais para ter o dado mais rápido. Então, isso é até um pouco ruim, se você não tem o conhecimento que isso pode acontecer na contratação de planos. Não são todas que fazem isso, mas quando você for contratar uma ferramenta de monitoramento, é super importante perguntar qual é o tempo em que eu vou obter os meus dados a partir do momento que a pessoa faz um comentário mencionando a minha marca nas redes sociais. Né? Em quanto tempo isso chega na minha ferramenta? Eu vou ter ali dados de todas as redes sociais, de todas as plataformas? O que não tem, por que não tem? É porque a API ou é porque eu preciso ter um plano maior? Quantidade de perfis monitorados. Tem ferramenta que cobra pela quantidade de perfil. Então, se eu tenho YouTube, TikTok, X, Facebook, Instagram, Pinterest, eu preciso contratar um perfil para cada, para poder monitorar todas essas redes. Então, esse é outro ponto. Tem ferramenta que te vende um plano só para você monitorar os seus perfis. Tem outras que vendem para os seus perfis e para o que a gente chama de mar aberto. Então, assim, existe uma infinidade. A minha recomendação é pesquise ou converse com alguém que entenda a respeito, que possa te orientar, porque cada marca, cada negócio tem uma necessidade. Então, não existe ferramenta ruim, existe o que é adequado para o seu negócio. E a gente está vendo aqui a questão de você ter uma cultura, ou seja, uma consciência, a gente já falou sobre isso. A gente falou sobre a importância de ter um profissional dedicado. A gente falou de ferramenta, mas criar toda essa estrutura para você monitorar volume de menções e se foi positivo, negativo ou neutro, me parece algo como construir uma bazuca para matar um coelho. Uhum. Né? Apesar da analogia ser ruim, bélica, mas dá para entender que é muita coisa para pouco resultado. O que a gente recomenda aos clientes que façam ou que observem além de volume de menções e se foi boa, ruim ou neutra essa interação com a marca, né? O que dá para olhar mais para ampliar esse espectro de possibilidades estratégicos do monitoramento e agregar mais valor para que esse investimento realmente se pague ou até se mostre lucrativo? A análise qualitativa disso que é falado sobre a sua marca. Então, nós temos vários cases relacionados a isso, porque realmente, se você for olhar se é positivo, negativo e neutro, né? Estou falando bem ou mal da minha marca, quando chega esse tipo de informação no presidente, porque a grande maioria, inclusive dos CEOs hoje, querem saber se estão falando bem ou mal da sua marca nas redes sociais. Né? Inclusive, a gente sabe histórias deles que entram e leem o que estão falando ali. Mas, além disso, é a análise qualitativa. Então, assim, a gente tem cases de orientação ao cliente de desenvolvimento de produto, sabor de produto. As pessoas falam muito aqui sobre o desejo de provar o produto nesse sabor. E assim, isso já foi de bebida, já foi de alimento lácteo,
assim, de iogurte, de café, de tudo. Então, você pode fazer para produtos de beleza, de higiene, né? Então, assim, é olhar o qualitativo. O monitoramento de redes sociais, para ele ser estratégico, quem é o responsável por isso ali, ele precisa ter interesse no que as pessoas estão falando, além do positivo, do negativo, do neutro. Então, é assim, eu estou ouvindo o meu cliente. Aí a gente volta lá para o atendimento da década de 80, que até né, aquela coisa antiga. O que o meu cliente quer, o que ele está falando. Porque quando a gente analisa do ponto de vista, estão falando bem ou mal de mim, você está olhando para o seu umbigo, você não está olhando para o cliente. Olhar para o cliente o que o meu cliente quer. O que meu cliente está reclamando? Não é se o meu cliente está reclamando, é sobre o que o meu cliente está reclamando. Sobre o que o meu cliente manifesta interesse na minha marca. Né? Porque, por exemplo, a gente tem aquela marca, né, a indústria farmacêutica que foi para um lado estético agora, e aquilo, assim, se você olhar hoje o leque de produtos, com certeza muito ali vem de insights de consumidor. Essa escuta estratégica. Que é a escuta estratégica. Então, o seu cliente ou o não cliente que menciona que não consome a sua marca, porque quando você começa a olhar, claro que aí você vai olhar o qualitativo, você não vai pegar entre 200 mil pessoas uma opinião para desenvolver um produto. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas hoje fala uma, amanhã falam duas, no outro dia falam três, e coisas diferentes, aí você, então em vez de eu fazer só aqui um lápis, eu percebo que se eu tivesse uma caneta, as pessoas comprariam. E é sobre isso, é você olhar o qualitativo. Então, a rede social, ela não é só para evitar a crise, ela não é só para você ver se estão falando bem ou mal. Ela te dá insight de negócio mesmo. Né? Então, tudo depende do ponto de vista, da perspectiva do gestor. Se você enxerga isso como um gasto, não vai ser um gasto para você. Mesmo que a gente traga o tipo de informação, olha, que as pessoas estão falando que seria legal que a sua marca desenvolvesse isso aqui azul em vez de amarelo. Mas se você enxerga como um gasto, vão falar, mas são só X% das pessoas que falam. Agora, se você é um gestor, né, que tem uma visão, uma perspectiva mais estratégica, você não vai pegar a mesma informação e sair desenvolvendo um produto, mas você vai observar. Então, isso, estão falando assim, e aí você vai cruzar o tempo. Faz quanto tempo que as pessoas falam sobre isso? Porque se você não faz, o seu concorrente vai fazer. Porque o seu concorrente está olhando o que estão falando sobre a sua marca. Então, é sobre isso também, não é só sobre você. Muito bom. Cá, o que costuma dar mais errado em momento de crise? É a comunicação externa ou os gargalos internos? O que dá que não funciona nessa história aí? Geralmente os gargalos internos. Se você não tem já um fluxo pré-definido, porque é óbvio que vai acontecer, quer dizer, pode acontecer, não vai, óbvio que pode acontecer situações inesperadas, não previstas nesse fluxo, mas é fundamental ter um fluxo pré-definido. Então, mapeados possíveis situações, crises anteriores, crises que os seus concorrentes já tiveram, e já ter definido com qual área você vai falar ou quem você vai acionar no primeiro momento e qual é o SLA de resposta dessas áreas. Porque, claro, estão todos os departamentos ali nas suas rotinas, trabalhando, e você chega lá com uma emergência, assim, preciso de um posicionamento. Então, aí a assessoria, fala com quem, aciona você já está vivendo um problema, né? Exato. Improvisar então, nessa hora é a pior situação. E ter um SLA e um timing, porque qual é o grande diferencial? Se posicionar em um curto tempo. Mesmo que esse se posicionar seja uma resposta, por exemplo, vamos verificar o que aconteceu. O que eu percebo é que as marcas têm receio. E às vezes é uma questão de compliance também, que não podem se posicionar, não é só não querer, às vezes não poder.
Então, isso precisa estar definido no fluxo. Situações assim, não nos posicionamos. Ponto. Situações assim, acionamos o jurídico. Situações assim, acionamos o diretor da área de marketing. Então, isso tem que estar definido. É muito bom, porque você falou, eu estava anotando, né, justamente para te perguntar sobre isso. Foi bom você ter tocado no jurídico. Porque como é que a gente garante que esse time... Porque dentro da área de marketing são várias outras disciplinas, né? Então, redes sociais está ali dentro. Geralmente tem uma pessoa que cuida disso, no máximo uma pessoa, um estagiário. Dificilmente a gente vê times de marketing olhando para essa questão muito maiores do que isso. Como é que esse time pode garantir estar em sintonia com todas essas áreas? Jurídico, a rede social, né? Com o próprio marketing, com as lideranças, num momento crítico. Porque às vezes eles não têm nem muita abrangência estratégica, não tem voz dentro da empresa, né? Mas percebe que algo está acontecendo. Como é que é possível eles estarem em sintonia com todas essas outras áreas que precisam ser acionadas no momento em que algo crítico está acontecendo? É fluxo pré-definido. Porque nas empresas maiores, né, principalmente as multinacionais, as empresas que são parte de grupos e tudo, para você acionar o jurídico, você precisa abrir um chamado. Não é você mandar um Slack ali, uma mensagem no Slack, uma mensagem no Teams, mandar um e-mail. E hoje em dia, com a questão do home office, nem sempre, por mais que as empresas estejam voltando ao presencial, nem sempre a pessoa está ali. Se você está, a pessoa não está, do jurídico, ou, né, claro, existem muitas outras prioridades. E uma crise, ela não espera. Então, ela não vai esperar você abrir um chamado no jurídico, o jurídico receber o chamado, né, a fila dos chamados do jurídico, porque o jurídico sempre tem uma fila, que eu acho que ela não acaba nunca. A pessoa ler, consultar, mas alguém te falar e já foi, né? Então, tem que ter um fluxo pré-definido. Olha, em situações assim, eu não vou somente abrir um chamado, eu vou abrir um chamado e vou te ligar, vou te mandar um e-mail. Tem que estar definido, tem que ter assim, alguém levanta a mão, aqui bandeira vermelha, vamos todo mundo olhar para isso aqui rapidinho, 1 hora, chama todo mundo, fala e define como seguir. Assim que eu recomendaria que fizesse. Muito bom. E depois da crise, né? Aconteceu a crise, independente se a empresa estava preparada ou não para isso, houve um impacto, é claro, todo mundo percebeu o que aconteceu, ou pelo menos deveria. A repercussão falou por si só, né? Se você geriu bem, você controlou a narrativa e amenizou o impacto. Se você não gerenciou bem, isso causou uma repercussão muito maior do que deveria e com certeza arranhou a reputação da marca. Passada a crise, como é que transforma isso num aprendizado real? Como é que isso vira algo que a empresa pode se apropriar para evitar outras ou pelo menos estar mais bem preparada? Porque às vezes nem sempre a crise pode ser prevista, né? Exato. Primeiro ponto, a minha primeira recomendação seria olhar para os seus próprios processos. Então, eu gosto muito de dar exemplos, né? No caso dessa crise que eu citei anteriormente, que foi causada por um terceiro, né, contratado, por uma atitude terrível. Então, o primeiro ponto nesse caso, reveja os seus processos. Reveja o seu contrato com essa empresa terceira. Existe treinamento? As pessoas sabem o que elas podem e o que elas não podem, porque elas são terceiras, mas elas representam a sua marca. Não importa, assim, quem passou pela situação não quer saber se a pessoa é terceirizada. Ela está dentro da sua empresa. Ela está agindo em seu nome. Então, assim, não pode agir em seu nome no momento de positivo e quando existe uma crise, você se colocar como, mas é um terceiro. Não existe isso. Então, a primeira questão, reveja os seus processos, reveja os seus fornecedores. Então, no caso de um produto que foi estragado, né? Isso é mais raro, bem mais raro, mas que contaminou, ou no caso de um recall. Então, assim, onde foi o problema? O que aconteceu aqui? Né? E aí você volta, não é para a área do marketing, não é para a comunicação, é para a empresa como um todo. É para a produção, é para o jurídico.
para a área financeira, administrativa, logística, então, RH. Então, porque às vezes acontecem crises de ex-funcionários que saem de uma marca, de uma empresa e causam uma crise falando sobre abusos, né, trabalhistas e tudo isso. Então, é assim, reveja os seus processos. Nem sempre você vai conseguir, do dia para a noite, minimizar o impacto que a sua marca sofreu, né, ou que a marca sofreu. Você não vai do dia para a noite conseguir, mas você pode ter a transparência de dizer para os consumidores e para as pessoas algo do tipo: sabemos deste problema, estamos olhando aqui para o nosso processo, ou atuamos agora internamente para minimizar riscos futuros. Então, assim, é transparência, né? A transparência e o diálogo, ele serve não só para você vender um produto. Na hora de vender, você quer se comunicar. Na hora de assumir um problema e se colocar, você não quer? Então, converse com seus consumidores. Fale, olha, esse problema não foi um problema possível de prever, mas agora voltamos aqui para nossa, né, internamente, para nossa marca, e estamos olhando esses processos. Como evitar que isso aconteça novamente no futuro? Esse é o ponto. Errar, todos erram. Todos erram. São as empresas, são as pessoas, porque empresas são feitas de pessoas, os robôs erram, né? Então, empresas são feitas de pessoas e de processos. Então, assim, pode acontecer. Isso é passível com qualquer um. E, assim, não é um grande problema ter uma crise. É um grande problema você não atuar com base em uma crise que aconteceu, ou inclusive do seu concorrente, do seu vizinho, não usar isso de exemplo e não rever os seus processos. E você lembra alguma situação onde a crise, né, essa situação, foi bem gerida e acabou virando uma oportunidade? Você lembra de alguma coisa com o cliente ou algum exemplo que você tenha visto? Pode ser uma notícia até de uma outra marca, para a gente entender como isso pode virar ao contrário, né? Como é que uma crise poderia virar uma oportunidade? Você lembra de alguma situação onde isso tenha acontecido e a marca tenha conseguido reverter de alguma maneira, mesmo que não tenha virado um case de sucesso, porque é difícil falar aí um sucesso diante de uma situação que originalmente foi ruim, né? Mas você lembra de alguma questão onde a marca conseguiu reverter e sair mais fortalecida, vamos dizer assim, numa situação dessa de crise? Eu lembro de uma situação que, inclusive, eu tive um gestor que falava sempre muito sobre ela. Não foi uma crise, mas foi uma oportunidade, que era uma empresa que vendia sapatos nos Estados Unidos, e eles atendiam tão bem as pessoas nas redes sociais que as pessoas passaram a conversar com essa marca. E eles eles não conseguiam, eles não tinham, eles só vendiam sapatos, né, calçados ali, mas eles passaram a usar a boa reputação do atendimento da marca para transformar pessoas que não eram suas consumidoras em suas consumidoras. Um exemplo, eles faziam uma escuta ativa nas redes sociais, não relacionada somente à marca deles, mas, por exemplo, você, Vinícius, comentou: nossa, que vontade de comer uma pizza. E eles vendem calçados. E eles te geolocalizavam e mandavam: olha, Vinícius, tem a pizza tal aí perto da sua casa, o telefone é esse para você ligar. Então, as pessoas passaram a ter uma admiração tão grande pelo atendimento à marca, que quando elas pensavam em comprar calçados, elas só pensavam nessa marca. Não era uma situação de crise, mas assim, até hoje, e essa situação aconteceu há mais de 15 anos atrás, assim. Mas é ainda uma situação que é um caso que eu lembro super bem, assim, de exemplo. Isso para mim é um exemplo de escuta ativa e de você ter uma visão de inovação, porque você não está só olhando para quem consome, para o seu cliente, você está olhando para quem tem potencial em ser. Afinal de contas, todas as pessoas usam sapatos. Sim. Né? E você consegue... a gente consegue mensurar até ganhos financeiros por ter uma estrutura de BI, de monitoramento,
que não só evite crises, mas que ajude na construção de marca, na formação de opinião dos consumidores e na percepção que eles têm sobre até o território que você está inserido, porque muitas marcas acabam construindo para o território também, beneficiando indiretamente outras, né? É possível criar a área de negócios do cliente com a área de BI, indicadores que consigam mensurar o ganho financeiro, ou seja, criar métricas que depois a gente consiga dizer, olha, a partir desse trabalho que foi desenvolvido, dessa estrutura, nós conseguimos um retorno financeiro de tanto. Né? É lógico que às vezes não está ligado diretamente ao volume de venda, mas sim a valor de marca, ou até a percepção, né? O share of mind, top of mind, indicadores que já são usados muito pelo marketing há alguns anos. É possível com o BI fazer esse tipo de mensuração e dizer para o cliente o ganho financeiro que aconteceu? Diretamente, com uma única métrica, acho muito difícil. Porque existe um envolvimento de ações e de áreas ali. O que é possível fazer é você monitorar, por exemplo, a questão da gente falar do share of mind, né? Isso acontece muito quando ainda você consegue mensurar pela questão da quantidade de seguidores. Isso é uma métrica antiga, ela é só quantitativa, ela não é qualitativa, mas quando a gente quer falar de indicadores de share of mind, isso ainda é um indicador, apesar de super antigo, né? Mas nunca se olha para um indicador isolado. O indicador isolado, ele raramente diz alguma coisa, inclusive o financeiro, inclusive o faturamento, né? Então, é possível, sim, a gente ter informação de resultados financeiros quando você tem toda uma análise, né? Então, você tem ali uma análise de ciclo de vendas, qual é o tempo do seu ciclo de vendas, quanto você costuma investir para converter, né? Então, quando você faz uma campanha, você percebe que ações nas redes sociais estão encurtando o seu ciclo de vendas. Então, assim, tudo é possível mensurar, né? É possível você chegar a indicadores financeiros ali de conversão, mas não existe um sozinho isolado, né? Porque, por exemplo, um indicador que confundem muito com resultados, que é contratação de influenciadores. Eu contratei, então diretamente eu ganhei aqui seguidor. Mas aquele seguidor, ele é o seu público, exatamente. Mas eu contratei uma influenciadora, um influenciador que sim, o público é o mesmo que o meu. Tudo bem, mas não é 100% das pessoas daquele influenciador ou influenciadora que são os seus seguidores. Então, é um indicador, mas nunca se analisa sozinho. Então, existe um ciclo, né? Você ganhou, nesse caso, você ganha seguidor, quanto tempo aquilo vai durar, e quanto tempo vão passar a deixar de seguir a sua marca, aquilo converteu em venda. E pesquisa. Pesquisa é um indicador ótimo. Então, você veio por onde? Né? Claro, quando a gente faz mídia, eu consigo, mesmo conteúdo orgânico, eu consigo mapear quando é um varejo, mapear que a pessoa viu aquele produto naquele conteúdo, ela clicou, a gente tem que ter, claro, tudo mapeado. Então, vi que ali ela foi para o site, do site ela comprou, ela chegou até o carrinho, eu consegui converter. Então, você precisa ter uma inteligência macro. Então, um único indicador, não acredito que exista. Se existir, por favor, alguém me conta, porque eu adoraria saber e aprender mais sobre, mas acredito que não. Mas agregar valor, a gente pode dizer que agrega, e que se dentro de uma mensuração de prosperidade, vamos dizer assim, da empresa, eu deveria considerar essa questão da minha reputação de marca, da quantidade de crises que eu vivenciei, né, e de quanto eu consegui não perder muito ou de construir a partir disso, poderia ser um indicador de prosperidade, por exemplo, para a marca, né? Sim. Cara, eu fico olhando assim e pensando o seguinte: a gente sabe que o nosso país, ele é feito, e outros também, né, muito pelos pequenos e médios empreendedores, né, que são a grande maioria empregadora e que está ali naquele dia a dia preocupado muito mais com questões de faturamento, muito ligadas à frente do negócio, e às vezes não consegue ter essa visão periférica de todo o resto que está em volta.
Então, se alguém está nos ouvindo e fala assim, puxa, eu entendi a importância, eu queria começar de alguma forma. Como é que dá para começar? Para não já ter que ter um departamento, um investimento de uma agência. Como é que ele pode começar a pelo menos engatinhar nesse processo e não ficar totalmente cego diante desse cenário das redes sociais e de tudo que é dito sobre ele, a marca e o território que ele ocupa? Por mais difícil que seja, ter uma agenda, um espaço na sua agenda dedicado a isso. Que, assim, durante meia hora do meu dia, eu vou dar atenção para as minhas redes sociais. Então, existem ferramentas gratuitas, como eu falei. Então, depois, quem quiser, entre em contato comigo, que eu passo indicações de ferramentas, né, essas ferramentas gratuitas para pequenos empreendedores, né? E você pode criar alertas ali sobre a sua empresa, sobre a sua marca. Comece olhando ao redor, comece olhando o que as pessoas falam, passe a pedir indicações sobre o seu negócio, mesmo que o seu negócio seja, você é uma expert em unhas de gel, por exemplo, e atua na sua residência, você tem ali um espaço dedicado a isso. Peça recomendação no Google. Então, assim, avalia a minha marca, me avalia ali, avalia o meu trabalho, né? Faz um setup ali numa ferramenta que seja gratuito, do que as pessoas falam sobre você. Aos poucos, estude. Então, aos poucos você vai perceber que é possível você começar pequeno, fazer pequeno. Então, tem ali meia hora do seu dia, mas às vezes a pessoa é tão corrida que não consegue. Meia hora, 15 minutos. Para um pequeno negócio, 15 minutos de manhã, 15 minutos no final do dia, ao invés de você rolar ali as redes sociais para ficar acompanhando conteúdos que não te agregam nada, se dedica a olhar o contexto do seu negócio. Se dedica a olhar ali aqueles alertas que essa ferramenta vai te enviar falando da sua marca. Se dedica a olhar ali o que estão falando do segmento onde você está inserido. Então, às vezes, pouco tempo, ele agrega muito ao seu negócio. Então, eu entendo que é natural pensar, mas eu não tenho nem dinheiro nem como fazer isso. Às vezes, você não precisa de dinheiro, você precisa de tempo, querer fazer. Sim. E quando a gente fala de reputação online, tem muitas questões, como a gente já discutiu aqui, muitos problemas, mas se você fosse falar assim, olha, evita esse aqui, numa palavra, numa frase, num resumo muito rápido, curto e direto, o que evitar para não ter problema com a sua reputação online? O que você precisa observar? Qual o maior erro que as empresas cometem de todos os tamanhos que causam problema na reputação online delas e elas não dão atenção? O que deve evitar? Evitar o pensamento de que você é inatingível, do que sua marca é inatingível. Porque a crise ou uma mancha na sua reputação, ela vai chegar independente de você, independente da sua estrutura, independente de qualquer coisa. Então, a primeira coisa evite pensar que você é inatingível, a sua marca é inatingível, porque isso não existe. Inclusive, crises de imagem, né? As pessoas públicas, né? Hoje a gente todo dia tem alguma crise desse tipo. Sim. Então, evite pensar que você é inatingível e evite agir sem ter uma estrutura, evite agir sem consultar especialistas. Muito bom. E o contrário, né? Se você for escolher uma coisa só para fazer, você não pode deixar de fazer, que vai ter um impacto positivo. A gente sabe que não tem varinha mágica, não tem receita de bolo, é um processo, já foi tudo explicado, mas para que as pessoas possam, pelo menos, se agarrar em alguma coisa e iniciar, né? O que de bom você pode fazer hoje pela sua marca para cuidar da reputação dela? Tenha um processo. Muito bem. Sempre vou falar, tenha um processo. A menina dos processos. Tenha um processo, tenha um fluxo, esteja preparado. Claro, tenha um monitoramento ativo. Muito bom.